Quero trazer uma palavra para você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, nessa noite, pedindo por mais da Tua presença, por mais da presença do Teu Espírito Santo, Deus. Vem, Deus, em nome de Jesus, com Teu Espírito Santo se mover neste lugar, Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ela venha ser como uma espada, ó Deus, penetrante, ó Pai. Que ela venha tocar aos corações, que ela venha manifestar a Tua presença, Deus. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo manifesto nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecendo e te louvando. Amém. Amém. Querido, o tema da mensagem dessa noite é recomeçar e avançar, né? Recomeçar e avançar. Pastor, o que é recomeçar? Obrigado. Recomeçar. Começar de novo, retomar após uma interrupção. O que talvez na sua vida que parou e que precisa recomeçar? O que talvez na sua casa parou e precisa recomeçar? O seu trabalho? O que parou e precisa recomeçar? E muitas vezes nós ficamos perdidos sem saber como que nós vamos fazer para recomeçar as coisas das nossas vidas. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, é muito difícil recomeçar. Ontem eu estava comentando, estava conversando com o Laura, para mim um dos maiores pecados e uma das maiores dificuldades que tem de tratar uma pessoa é o orgulho. Para mim, acho que esse é o pior pecado. Não existe, na minha opinião, tá bom? Não é a Bíblia falando, é na minha opinião. Minha opinião, eu como pastor, eu acho que o orgulho é a pior pecado que há para uma pessoa ser tratada. Porque o pecado inviabiliza você recomeçar, o orgulho inviabiliza você recomeçar, o orgulho inviabiliza você avançar, o orgulho inviabiliza a sua vida ela caminhar. Porque nós nos tornamos tão orgulhosos, e quando eu falo nós porque nós somos orgulhosos. Todos nós temos um pouco de orgulho. Seja na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, seja na igreja, no trabalho, aonde você for, mas você tem aquela coisa assim que você fala assim, não, isso aqui eu sei, isso aqui eu faço, isso aqui eu sou bom, eu posso, eu consigo, E isso impede que você recomece, impede que você avance muitas vezes na sua vida. E eu quero trazer para você 3 homens de Deus, que eles tiveram que recomeçar, para que eles pudessem avançar. Talvez na sua vida esse seja um ano de recomeços, para que você possa avançar, Por mais que eu sei que a pandemia ela já praticamente acabou, hoje não se fala muito sobre pandemia mais, mas muitas pessoas, e uma das coisas que tem nos deixado tristes, principalmente no meio das igrejas batistas, é que as igrejas batistas elas pararam muito tempo, e agora estão com muita dificuldade de recomeçar. A gente tem participado de alguns eventos da denominação e a gente tem visto muitos pastores frustrados, cansados, com uma séria dificuldade de recomeçar a sua caminhada. Mas nós precisamos recomeçar para avançar. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Êxodo 2, de 11 a 13, fala assim: Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando o seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: Quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, todos já sabem o que aconteceu. Êxodo 2, de 11 a 14, Fica uma pergunta no ar: o que você faz quando ninguém está vendo aquilo que você está fazendo? Quem é você quando ninguém está te vendo?
Porque Moisés, quando ninguém estava vendo ele desceu da sua realeza e matou um homem com as próprias mãos, irmãos. E matar uma pessoa com as próprias mãos não deve ser uma tarefa muito fácil. Mas ele mata um homem com as suas próprias mãos. O primeiro cenário que nós temos é de um Moisés orgulhoso, de um Moisés que se considera juiz, que se considera rei, de um Moisés que foi criado por Faraó dentro de um palácio, de um Moisés que se sentava à mesa com o rei, e onde era preparado um banquete, e ele era servido para que fosse como um rei. Então aqui nós temos nesse primeiro momento um Moisés orgulhoso, um Moisés prepotente, um Moisés cheio de si, e que tenta resolver a situação do seu povo com as suas próprias mãos. E aí é algo que Deus me chama muito a atenção, que quando a gente tenta resolver os problemas dos outros, ou até mesmo os nossos problemas, as nossas dificuldades, com as nossas próprias mãos, nós matamos alguém, ou nós vamos morrer. Quando nós tentamos quando você tenta ajudar uma pessoa com as suas próprias mãos, na força do seu braço, porque você consegue, porque você sabe como fazer, você vai matar alguém. Seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja de que forma for, mas você vai gerar morte sobre a vida dessa pessoa. Moisés, ele entendia que o chamado dele era para ser o libertador do povo. Isso já estava dentro dele, isso Deus já havia colocado dentro de Moisés para que ele libertasse o povo. Mas não era da forma que Moisés queria que o povo seria liberto, era da forma que Deus queria. Mas agora Moisés se depara com uma cena e ele toma uma decisão, porque ele fala assim: eu sou o rei, eu sou o juiz, eu sou irmão do faraó. Eu também mando, eu tenho poder, então eu vou fazer do meu jeito. E ali ele tenta fazer do seu jeito. Moisés, ele tem que fugir. Ele foge. Moisés, ele foge e ele vai se esconder. Ele conhece um homem, e agora nós vemos um Moisés diferente. Um Moisés humilde. Um Moisés pobre, simples. Um Moisés servo, que antes se sentava à mesa do rei, mas agora ele se senta à mesa de um criador de bois, de um criador de gado, de um homem humilde. O Moisés que antes se sentava para ser servido pelos seus funcionários, pelos seus criados, mas agora é Moisés quem está sendo criado, é Moisés quem está tendo que servir, ele que é o criado. Deus começa um processo de recomeço na vida de Moisés. E nos processos de recomeço de Deus, nós vamos ter que sair e descer do nosso orgulho, daquilo que nós pensamos e queremos ser, para aquilo que Deus quer que sejamos. Para recomeçar, querido, Deus vai fazer você descer do seu pedestal, do seu orgulho. Para recomeçar, Deus vai te colocar em lugares onde você não vai entender o porquê que você está ali. Mas Deus precisa tratar com você naquele lugar. E Moisés começa a pastorear o gado num monte, e de repente uma sarça começa a pegar fogo, essa história é bem conhecida. E da sarça vem uma voz e fala com Moisés, era o próprio Deus. E ali Moisés tem um encontro pessoal com Deus. Alguém que havia fugido, alguém que estava escondido, alguém que já havia vivido o melhor daquele mundo, o melhor daquela época, né? E há algo engraçado, porque Moisés, a unção que estava sobre ele, era uma unção profética, e Moisés, ele tira o povo do Egito. Né? Mas o Moisés, a unção que estava sobre ele não conseguiu tirar o Egito do povo. Né? Deus fala, a palavra de Deus fala que virá uma unção, e a unção que será derramada nos dias de hoje será a unção que estava sobre Elias. Mas Moisés também era um profeta, e não será a unção de Moisés, porque a unção que vem sobre nós hoje não é a unção para libertar,
mas é a unção para manifestar os dons e o Espírito de Deus. É a unção que está sobre Elias. Mas agora Moisés, ele se depara com uma situação. Ele se depara com uma situação onde Deus começa a confrontar Moisés. Deus começa a confrontar o orgulho de Moisés. Para recomeçar, Deus vai confrontar o seu orgulho, querido. Pastor, mas eu preciso restaurar meu casamento. Deus vai restaurar, mas Deus vai confrontar o seu orgulho. O orgulho do relacionamento seu com a sua esposa, com o seu esposo. Como que tem sido o seu relacionamento com o seu esposo, a sua esposa? Irmão, já conheci casais que ficavam semanas dentro da mesma casa sem se falar. Por brigas pequenas e não se falavam. Pais que não conversam com os filhos. Filhos que não conversam com os seus pais. Por causa de orgulho. E é preciso para que a sua vida, para que o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida pessoal, ela avance. É preciso recomeçar, é preciso restaurar algumas coisas. Moisés, ele havia tentado fazer com as próprias mãos, mas agora ele vai ter que fazer do jeito de Deus. E aí Deus tem uma pergunta para Moisés. E essa pergunta seja para você nessa noite. Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. A pergunta que Deus tem para quem está recomeçando nessa noite é: o que você tem nas mãos? O que Deus tem colocado nas suas mãos? Moisés olhou, e nas mãos de Moisés era uma simples vara, era um simples cajado. Mas quando a mão de Deus vem sobre a mão de Moisés, aquela vara, aquele cajado, ele ganha vida. Então, por mais que o que você tenha nas suas mãos seja simples, só é simples porque ainda está nas suas mãos. Mas quando estiver sobre as mãos de Deus, irmão, vai ser transformado. Algo vai começar a acontecer. Algo vai começar a se manifestar quando isso é colocado nas mãos de Deus. Mas o que Deus tem te dado nas tuas mãos e você não tem feito? O que você tem recebido de Deus, Ele tem colocado nas tuas mãos e você tem deixado passar? E Deus está te falando há tanto tempo: filho, vamos, faz. Eu quero avançar, eu quero que você viva algo novo, eu quero que você viva algo novo na sua vida. Aí Deus coloca nas suas mãos, mas você fica parado, você fica no controle. Você não vem e não fala assim: Deus, eis-me aqui, usa isso que o Senhor me deu, usa isso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ou então nós ficamos com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Aquela coisa assim: eu não consigo, eu não posso. O Senhor tinha que ter dado para outra pessoa, que talvez esse outro fosse mais capaz que eu. Como que eu vou conseguir fazer isso com algo tão simples, com algo tão pequeno, sendo tão limitado? Né? Muitas vezes nós estamos assim. Nós começamos a olhar para nós, nós começamos a nos limitar. E nós só nos limitamos porque nós não entendemos o tamanho do nosso Deus. Porque a partir do momento que você entende o tamanho de quem Deus é na sua vida, querido, os limites que estão em você, eles se acabam. Os limites que estão em você, eles morrem. Não há limite para os filhos de Deus. Eu creio poderosamente nisso. Não há limite para o poder e o mover da presença de Deus nas nossas vidas. Há uma unção que ela está liberada sobre a sua vida. E que para que você possa viver, que você possa avançar, que você possa crescer, é preciso você pegar aquilo que Deus tem te dado nas mãos e usar. É preciso você pegar aquilo que Deus está colocando nas suas mãos e usar. Pastor, mas
eu não sei o que Deus está me colocando nas mãos. Irmão, se Deus está te colocando numa faculdade, é para você ser usado lá. Por que essas faculdades estão aí e ainda não foram transformadas? É porque aquilo que Deus te deu, colocou na tua mão, a presença dEle, o cajado dEle para você chegar lá e mudar aquele ambiente, você não está usando. Porque você está com medo, você está com vergonha, porque você não consegue romper, não consegue avançar, não consegue sair do pecado. Vive de fracasso em fracasso e ainda teima com o seu orgulho, achando que você é melhor que os outros. Até quando? Pastor, mas eu trabalho, meu trabalho é tão simples. Mas quantas pessoas chegam até você? Por mais simples que seja o seu trabalho, quantas pessoas vão até você? E quantas vezes você senta para elas e fala assim: ei, eu tive um encontro com Deus. Irmãos, as pessoas, elas não vão precisar saber quantos livros tem a Bíblia, quantas páginas, quantos textos, qual o texto mais longo, qual o texto mais bonito. Não. Elas não vão precisar saber disso. Elas precisam saber do poder do Espírito Santo e de Jesus na sua vida. Esse é o maior testemunho. Depois que elas souberem disso, o próprio Espírito Santo vai fazer queimar para que elas entendam a palavra de Deus. Você precisa manifestar a presença dele aonde você chega. Aí Deus te dá a capacidade, Deus te dá o lugar. Tem lugares, irmãos, que eu nunca vou entrar, mas você está lá dentro. Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Deus te colocou lá dentro por um propósito. E muitas vezes eu não vou poder entrar. Esses dias eu fui trocar pneu do carro, aí o rapaz falou: não tem nessa loja, vamos em outra loja. Eu falei: não, entrei no carro. Aí entramos no carro e saí com ele. Eu fiz uma pergunta simples, eu falei assim: você mora no Brasil, no Paraguai? Você é brasileiro, você é paraguai, né? Eu sempre pergunto isso, não sei nem porquê, mas eu gosto de saber. Eu perguntei. Ele falou assim: não, eu moro no Paraguai, eu sou paraguai, mas eu tenho a nacionalidade brasileira, eu tenho meus documentos tudo certinho, não sei o que. Eu falei: não, eu não quero saber nada disso não, querido. Pode ficar tranquilo. Ele falou: não sei, porque o senhor perguntou, vai que o senhor é policial federal, alguma coisa. Eu falei: não, né? Fica tranquilo. Falei assim: você pode não estar entendendo, mas eu sou pastor. Eu gostaria de te convidar para ir na igreja, por isso estou te perguntando onde você mora e tal. E comecei a conversar, acho que ele ficou mais desconfiado, eu fiquei pensando, né, depois. Mas no final a gente conseguiu conversar. Mas as pessoas que você está encontrando, você está falando quem você é, quem Jesus é na sua vida. Você está manifestando a presença de Deus na sua vida, para essas pessoas entenderem o amor de Jesus. Criou-se um tempo na igreja, irmãos, que era assim: a gente falava, mas não amava as pessoas. Talvez o que esteja precisando é você voltar a amar as pessoas. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Semana passada, obrigado pelo aniversário. Realmente vocês conseguiram me surpreender, né? E quero agradecer a todos. Me senti muito amado. Foi algo que Deus falou muito ao nosso coração, Kelly e eu, né? E muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Mas há quanto tempo você não ama como Deus quer que você ame? Deus colocou nas suas mãos aquilo de mais precioso que Ele tinha. Deus colocou nas suas mãos aquilo de mais precioso. O poder do Espírito Santo dele está nas suas mãos. O poder do Espírito Santo de Deus está nas tuas mãos, mas você não usa. Que nessa noite você saia daqui disposto a usar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O segundo, Elias. 1 Reis 18, 37 e 39. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para Ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram:
o Senhor é Deus. Sim, só o Senhor é Deus. Elias, o Todo-Poderoso. O homem que orou e o fogo desceu do céu. Enfrentou os profetas de Baal com toda a autoridade. E eu imagino assim, que os profetas de Baal, eles fizeram aquele altar e começaram, e ficaram ali, e eles oravam, e faziam, né, um monte de rituais para que algo acontecesse, mas nada acontecia. Aí chega Elias. Elias chega e vai falando assim, olha, joga água, porque nessa palha seca aí eu não vou nem orar, né? Eu penso comigo assim, nessa palha seca eu não vou nem orar, porque já vai pegar fogo e não vão falar que foi Deus. Então joga água, encharca isso, porque o Deus que eu creio, Ele vai mandar fogo do céu. E Elias ora e o fogo desce. Irmãos, imagina você enfrentando os profetas de Baal. Se a gente já tem dificuldade de enfrentar muitas vezes um problema do dia a dia tão simples, imagina você enfrentando mais de 400 homens, endemoniados, querendo te matar, você chegar a orar e a presença de Deus, o fogo descer e consumir tudo ali. Deus falando para você assim, ei, eu estou com você. Pensa como que esse cara se sentiu. Poderoso. Elias, assim como Moisés, agora tinha o momento dele. Ser poderoso. Só que Elias já conhecia o poder de Deus. Moisés ainda não. Mas 1 Reis 19, de 2 a 4, fala assim: por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Elias agora, o frágil, depressivo, clamando pela morte. Alguém cheio do poder do Espírito Santo de Deus, alguém tomado pela presença de Deus, que enfrentou os profetas, mas agora, ameaçado por uma mulher, ameaçado de morte, ele se esconde e ele tem medo. É mais ou menos igual eu e você veio no culto hoje, você ouve uma palavra, você recebe a presença, você sai daqui cheio de vontade, cheio de, da presença do Espírito Santo. Vou recomeçar, vou avançar. Aí amanhã chega alguém no seu primeiro horário, te dá uma palavra e você já fala assim: eu quero morrer. Nada para mim mais serve. Eu não aguento mais, Deus. Ué, mas cadê aquela pessoa que estava domingo na igreja, cantando, louvando, adorando, se enchendo do poder, da presença do Espírito Santo de Deus? E no outro dia, apenas algumas horas depois, eu estou de novo tomado por um sentimento depressivo, de angústia, afundado na minha tristeza, achando que ninguém mais quer. Uma coisa que eu gosto na história tanto de Moisés quanto de Elias, é que para recomeçar, Deus vai te mandar para o lugar da onde você não devia ter saído. Sabe por quê? Deus restaura Moisés, sopra um poder sobre ele, mostra para ele e manda ele voltar para enfrentar Faraó no Egito, para o lugar aonde ele não devia ter saído. E agora Elias é a mesma coisa. E aí Deus faz uma pergunta para Elias. Deus pergunta para Elias em 1 Reis 19, 9, fala assim: ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Aonde você está? O que você está fazendo? Irmãos, aonde você está? O que você está fazendo? Será que onde você está é onde Deus queria que você estivesse? Porque muitas vezes nós nos colocamos em lugares onde Deus não quer que nós estejamos. E aí a gente não entende o porquê dessas situações, de tudo acontecer ao nosso redor e dar errado, e as coisas vão acontecendo de forma, e nós vamos fracassando, vamos vivendo de problema em problema, mas Deus não mandou você ir para aquele lugar.
Deus não mandou você estar naquele ambiente, Deus não mandou você estar com aquelas pessoas, mas você quer estar lá, porque te convém, porque é gostoso. Aí agora Deus vai e fala assim para você: filho, aonde você está? Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que eu derramei sobre você, toda a presença que eu te dei, aonde você está? O que você está fazendo com isso? Elias se esconde, ele vai para o fundo da caverna. Ele fica escondido no fundo da caverna. A palavra de Deus fala que veio um terremoto, veio um furacão, veio fogo, mas nenhum desses Deus estava. Quando veio uma brisa suave, Deus ali estava. Aí Elias se encontra novamente com Deus. E aí Deus faz o que com Elias? Volta pelo caminho que você veio. Para mim, acho que Elias ainda foi pior ainda, porque Deus fala assim para ele: volta pelo caminho que você veio, né? Pelo mesmo caminho que você veio, agora você vai voltar. Você vai ungir 2 reis e você vai ungir Eliseu, que vai ser quem vai dar continuidade ao meu ministério. Irmãos, para recomeçar, Deus muitas vezes vai te levar a voltar pelo mesmo caminho. Para recomeçar, Deus vai te levar a voltar pelo mesmo caminho. Sabe por quê? A palavra de Deus fala, lá no livro de Samuel, que nós devemos se apresentar a Deus como obreiros aprovados diante de Deus. Se nós temos que se apresentar como obreiros aprovados, quer dizer que sempre haverão provas. E para que nós sejamos aprovados, nós temos que passar pelas provas. Então você estuda o ano todo, e chega no final do ano, as suas notas vão dizer se você foi aprovado ou se você foi reprovado. Se você foi reprovado, você vai ter que fazer o quê? Repetir tudo de novo. E aí muitas pessoas estão nessa sequência, repetindo. Pastor, eu já estou no 2º, no 3º, no 4º casamento. Eu já estou no 5º relacionamento. Eu não consigo ter namorados, eu não consigo ter amizades, eu não consigo, minha vida não avança. Meus empregos, eu não paro em emprego nenhum, e de fracasso em fracasso. Tudo que eu faço não dá certo, não prospera, não avança. Há quanto tempo Deus está falando para você recomeçar e voltar lá atrás e tratar tudo aquilo que precisava ser tratado? Mas o seu orgulho muitas vezes não deixa, porque a gente fala assim: eu já sei como fazer. E dessa vez você vai ver, eu não vou errar. Não, eu já errei tanto, mas dessa vez, pastor, eu não vou errar. Daqui um pouco você está cometendo o mesmo erro. O mesmo erro. Elias não estava no lugar de Deus para ele. Qual o lugar de Deus para você? Aonde é o lugar de Deus para a sua vida? Aonde é o lugar de Deus para a sua família? Você tem buscado viver no lugar que Deus mandou você estar? E esse lugar, irmãos, eu não falo igreja não. Porque se você acha que o lugar de Deus para você é só aqui dentro desse templo, é muito pequeno para isso. É você pensar e limitar Deus a um ser muito pequeno. O lugar de Deus para a sua vida muitas vezes vai ser na sua casa, sendo um pai que talvez você nunca teve, sendo uma mãe que talvez você nunca teve, sendo o filho talvez que você nunca foi. Talvez esse seja o lugar de Deus para a sua vida. Ser um funcionário que você nunca foi ou que você nunca teve, né? Porque muitas vezes a gente fala tanto do nosso chefe, mas nós não somos o funcionário que Deus quer que nós sejamos. O que você está fazendo? Aonde você está? A primeira pergunta é: o que Deus tem colocado nas suas mãos? Deus perguntou para Moisés. Pergunto para você nessa noite: o que Deus tem colocado nas suas mãos? A segunda pergunta é: aonde você está?
Aonde você está? Amém? Amém. Alguém entendeu, glória a Deus. Aonde você está? Será que você está no lugar que Deus chamou para estar? Será que você está no propósito de Deus, aonde Ele te colocou para estar? Terceiro, Pedro, a boca de Deus. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai do céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Mateus 16, de 14 a 19. Irmãos, imagina você frente a frente com Jesus. Jesus perguntando, ninguém sabendo responder, você responde quem Jesus é. Jesus vira para você e fala assim: parabéns, você é boca de Deus, porque só Deus revelaria isso. Só meu Pai que está nos céus, Ele revelou isso para você. Olha que coisa tremenda, uma revelação de Deus. Eu falo Pedro aqui sendo boca de Deus. Imagina você tendo uma revelação do próprio Deus sobre a vida das pessoas, e Deus te elogiando, o próprio Jesus falando parabéns, como você fez. Mas Mateus 26, 70 a 74 fala assim: Pedro agora longe de Jesus, Pedro agora negando Jesus. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré novamente. Pedro negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Alguém com uma revelação de Deus, amém. Alguém, irmãos, eu vou só abrir um parênteses. Nós estamos num culto, então nós estamos para celebrar. Você aqui, você não veio para ser apenas um ouvinte. Vão assistir. Isso aí você vai no cinema, você senta lá quieto, sai e vai embora quieto. É que você pode se manifestar por causa da presença de Deus. Então, quando nós vemos crianças se manifestando, eu entendo que a presença de Deus, ela fala através das crianças, porque nós não temos coragem que uma criança tem para manifestar a presença de Deus. Amém? Que vocês comecem a ter a autoridade e a força de vontade que uma criança tenha, para que a igreja comece a se tornar um lugar de manifestação da presença do Espírito Santo. Amém? Voltando, Pedro, aquele que havia falado uma revelação do próprio Espírito Santo, agora ele nega Jesus. Ele havia testificado quem era Jesus, havia sido reconhecido pelo próprio Deus, mas agora ele nega Jesus. Quantas vezes nós negamos Jesus? Pastor, eu nunca neguei Jesus. Nunca negou, irmão? Será? Essa semana, quantas vezes será que você negou Jesus? Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você desviou o seu olhar? Quantas vezes você olhou aquilo que não era para você ter olhado? Quantas vezes você acessou coisas que não era para ter acessado? Quantas vezes você negou Jesus? Nós falamos tanto de Pedro negando Jesus, e aí muitos falam assim: se eu tivesse lá eu não negava Jesus. Mas você nega Jesus hoje por tão pouco, muito menos do que a sua própria vida. Pedro, ele estava ali fugindo
dos religiosos. Pedro, ele estava fugindo de pessoas que queriam matá-lo. E chega um dado momento, ele nega Jesus. E aí ele nega Jesus, e ele nega Jesus 3 vezes. A palavra de Deus fala que ele negou 3 vezes. Jesus, ele morre, ele é ressurreto. Depois ele sopra a presença do Espírito Santo para eles, quando eles ainda estavam a portas trancadas. E aí eles tomam uma decisão e eles voltam a pescar. E um belo dia Jesus aparece nessa pesca. E de longe eles avistam e veem que é Jesus, e Pedro vem. E aí Pedro já vem todo sem graça. Porque Pedro, irmãos, Pedro havia falado que não negaria Jesus, que iria com ele até o fim, que morreria com Jesus. Mas no primeiro momento, na primeira oportunidade, ele negou Jesus. Talvez você saia daqui essa noite falando assim, você chega aqui todo domingo você sai, ei, eu sou de Jesus, ei, eu vou evangelizar, eu vou ganhar, eu vou conquistar, olha, eu vou mostrar para as pessoas a transformação que Deus fez na minha vida. Mas amanhã, a primeira oportunidade que você tem, você nega Jesus. Você não fala do seu amor, do amor dele sobre a sua vida, daquilo que ele transformou na sua vida. Pedro fez isso. Agora Pedro está na beira do mar, e ele tem um encontro com Jesus, e agora Pedro chega todo sem graça, porque ele sabe o que ele havia feito. Irmãos, imagina a cena, Pedro chegando para Jesus. Imagina você, depois de ter negado Jesus, depois de você ter mentido para Jesus, e você estar diante dele, e Jesus olhar para você, e aí Jesus pergunta para ele 3 vezes. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, agora Jesus vai perguntar para Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro responde, sim, Senhor, apacenta os meus cordeirinhos. Mas Jesus vai perguntar de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta o meu rebanho. Mas Deus, Jesus, ele queria restaurar o coração de Pedro, para recomeçar e para que você possa avançar. Deus precisa restaurar o seu coração. Por isso que muitas vezes Deus vai te trazer à mesma situação, aos mesmos lugares, diante das mesmas pessoas, porque Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer restaurar aquilo que foi ferido, aquilo que foi machucado. E agora Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Pedro já não responde mais sim, Pedro responde, Senhor, tu sabes. Para mim a resposta de Pedro queria dizer assim, Senhor, eu te neguei 3 vezes, agora o Senhor me pergunta 3 vezes se eu te amo. Eu já não sei mais o que te falar. Eu errei. Eu reconheço o que eu falhei, eu reconheço o meu orgulho. Eu reconheço que eu te neguei, mas eu te amo. Para que você possa recomeçar a sua vida e você possa avançar, é preciso passar pelas perguntas de Deus. É preciso passar por aquilo que Deus tem para a sua vida. E o engraçado, irmãos, que Deus faz a mesma coisa com Pedro. Deus manda Pedro voltar pelo mesmo caminho. Pedro agora vai voltar e vai curar, vai fazer milagres. Ele cheio agora do Espírito Santo, ele vai para os templos, ele vai manifestar a presença de Jesus aonde ele passar. O pessoal pode vir aqui. O pessoal que vai cantar pode subir. E agora ele vai manifestar aonde ele passar. Deus manda ele voltar. Para avançar, Deus vai mandar você voltar no mesmo lugar. Talvez no lugar de maior dor, de maior fracasso, de maior tristeza. Deus muitas vezes vai mandar você voltar lá, para que algo seja restaurado. Para que seja restaurado em nome de Jesus. Quantas vezes Deus já nos mandou voltar ao começo? Quantas vezes, mesmo querendo avançar, mesmo querendo correr, mas Deus fala assim, ei, é preciso recomeçar, calma.
Vamos recomeçar. É preciso recomeçar para que possa avançar. Por isso que muitas pessoas falam assim para mim: pastor, vamos assim, assim. Eu falo: não, calma. Vamos um passo de cada vez. Assim como a gente trabalha aqui terça-feira, um dia de cada vez. Deus precisa restaurar tudo para que você possa recomeçar, para que você possa avançar. Só que para isso é preciso vencer o seu orgulho, querido. Não há recomeço se você tiver um coração orgulhoso. O que matou Sansão foi o orgulho do seu coração. O que matou Saul foi o orgulho do seu coração. O que matou tantos grandes homens de Deus foi por causa de um coração orgulhoso. Para recomeçar é necessário enfrentar nossos medos, deixar nossas velhas manias e desejos. Para avançar é necessário estar prontos para as perguntas de Deus. Onde você está não é seu futuro, e o que você está passando não é o seu destino. O seu futuro não é aqui, irmão. Deus tem um futuro ainda maior para a sua vida. Deus tem um futuro ainda melhor para a sua família, para a sua casa. Pastor, mas o senhor não tem ideia do que eu estou passando no meu casamento, do que eu estou passando na minha empresa, na minha vida. Esse não é o seu futuro. O seu futuro é um casamento abençoado, uma família cheia da presença do Espírito Santo de Deus. O seu futuro é você, a sua casa, os seus filhos servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Esse é o seu futuro. Só que muitas vezes, quando nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, do jeito que nós queremos, nós vamos fazer da nossa... Tem um bicho aqui. Nós vamos fazer com a nossa própria mão, da maneira que nós queremos. E nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E aonde nós fracassamos. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Aonde você está? E você ama Jesus? Amém. Ele quer restaurar seu coração nessa noite, querido. Para recomeçar. Para que as coisas na sua vida recomecem. E recomecem da forma certa, porque tem gente que quer recomeçar da forma errada. Aí também não adianta, irmão. Não é? A gente quer... Uma vez eu atendi um casal, nós estávamos ministrando um curso. E no primeiro curso a gente falava sobre a importância da aliança do casamento. Aí acabou o curso, o rapaz chamou a gente numa sala, ele e a mulher, ele falou assim: olha, eu entendi aí que tem uma aliança. Eu falei: tem uma aliança. Ele falou: então, eu sou casado com uma mulher nos Estados Unidos, eu nunca separei, agora estou casado com essa aqui no Brasil. Eu falei: então, você está recomeçando o quê? Que bagunça é essa? Aí a mulher ficou muito brava. Eu falei: olha, eu não sei como você vai fazer, mas uma das duas você tem que separar, tem que restaurar a aliança para que você possa recomeçar. Então, às vezes a gente quer recomeçar as coisas, mas a gente quer do nosso jeito, né, da forma errada, e acha que vai dar certo. Para que você possa avançar, é preciso também recomeçar direito. É preciso recomeçar seguindo um propósito e um caminho que Deus traçou para você. Que nessa noite você venha recomeçar, para que a sua vida comece a avançar em nome de Jesus. Não só a sua vida emocional, não só seu relacionamento com seu esposo, esposa, filhos, mas que você possa também recomeçar, para que você possa avançar na sua vida espiritual. Há quanto tempo você está parado na vida espiritual? Quantas e quantas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, um dia eu senti a presença do Espírito Santo sobre mim, foram liberados dons. Ei, mas você entrou na caverna, querido.
por algo que aconteceu, porque apareceu uma Jezabel e falou: olha, eu vou te matar, você se escondeu na caverna. Ou por algo que você fez com as suas próprias mãos e você teve que fugir, e aquilo que havia sido liberado sobre a sua vida de Deus, e está disponível até hoje, mas você deixou de lado. Deus derramou dons sobre a sua vida, Deus derramou algo sobre a sua vida um dia, mas você se perdeu no meio da caminhada e deixou isso lá parado, e até hoje está parado. É tempo de recomeçar de novo. É tempo de viver algo novo. Eu quero orar por você nessa noite. Nós ainda temos a ceia. Amém, pode pagar. Eu vou pedir que você se coloque em pé. Eu quero orar por você nessa noite.